Olá, bem-vindos a mais uma aula. Nossa, hoje nós vamos falar, continuar falando aí de marketing, mas vamos ter um foco um pouquinho diferente das outras aí que nós havíamos dito, né? Embora tenha ainda dentro daquele contexto de ambiente, né? Dos ambientes de marketing, dos ambientes em geral de uma empresa, né? O macroambiente e o microambiente. Nós vamos estar falando um pouquinho aí, vamos estar entrando um pouquinho aí no microambiente. Nós vamos falar um pouco de mercado, né? Tipos de mercado. E existem os mercados, três tipos de mercado, né? Que é o concorrente, é o de cliente e o de fornecedores. Então, entender um pouquinho desses três mercados, como é que funcionam, tá? Nós vamos começar hoje pelo mercado concorrente. Como é que funciona o mercado concorrente, né? Quais são os tipos de concorrente? Onde a sua empresa está dentro da concorrência? Qual é o papel dela nesse mercado? E se é uma concorrência perfeita ou imperfeita? Lembrando que concorrente são aquelas empresas que estão no mesmo setor que a sua, né, que vende os mesmos produtos que você, né? Ou os mesmos produtos, ou produtos similares, ou substitutos, tá? Que podem ser substituídos, né? O seu produto pode ser substituído também, pode ser encarado como um concorrente. Então vamos lá para a parte de conteúdo, né? O mercado concorrente. Para lidar com essa realidade, é necessário que o empregador saiba identificar e analisar em que estrutura de mercado concorrente o seu negócio está inserido. É fundamental que se tenha conhecimento sobre como a concorrência funciona, tendo em vista que esse é um dos fatores que devem ser levados em conta por uma empresa na hora de determinação de preço, quantidades a serem produzidas, padrões de qualidade, entre outros. E aqui também está como eu vou me diferenciar através do marketing. Qual é a função do marketing dentro desse? Qual é o posicionamento do marketing para que nós possamos estar direcionando aí as nossas divulgações, a nossa forma de trabalhar na parte de venda, entre outros, tá? Então, é fundamental que sua empresa use esses parâmetros para tomar as decisões adequadas em relação ao mix de marketing, né? Os 4 P's, lembra? A gente já falou alguma coisa, né? Preço, praça, produto, promoção, para se manter competitivo no mercado. Assim será possível tomar as decisões adequadas para colocar os negócios na direção certa. Bom, existem 2 tipos de concorrência: a perfeita e a imperfeita. Como funciona a concorrência perfeita? Considerado ideal por muitos economistas, o modelo de concorrência perfeita se aplica quando há muitos vendedores e muitos compradores, tá? Quando tem muito dos dois, muita gente vendendo e muita gente comprando. Nesse caso, as empresas e os consumidores não conseguem influenciar o mercado de maneira individual. A concorrência perfeita possui as seguintes características. Aqui, ó, baixíssima ou nula diferenciação entre os produtos. A gente vai ver um exemplo aqui já já. Transparência em relação às condições em que o mercado opera e liberdade para entrar ou sair da atividade. Tá? Baixíssima diferenciação de produtos, ou seja, entre o teu produto e o do teu concorrente não tem muita diferença, que a gente vai estar falando do caso do açúcar, né? Açúcar é açúcar para eu comprando e vendendo, o meu concorrente comprando e vendendo, o sal cai na mesma, né? Na mesma linha, a farinha também,
tá bom? São todos produtos que possuem pouca ou nula diferença entre um e outro. Transparência em relação às condições em que o mercado opera. A compra e venda, não existe uma pessoa ou uma empresa dominando o mercado. Existem várias, no caso aqui do açúcar, que a gente vai estar colocando, né? Existem várias usinas, né? Trabalhando, então não existe um conglomerado de usinas que manipulam o mercado. Liberdade para entrar ou sair da atividade, ou seja, eu não preciso pagar nada para nenhuma entidade para estar entrando ou saindo desse mercado. Então ele coloca aqui, né, lá, o açúcar se encaixa no modelo de concorrência perfeita. Trata-se de um produto de origem natural e a atividade econômica pode ser explorada por qualquer um que esteja disposto a investir. Além disso, há uma vasta quantidade de produtores e de interessados em consumir o açúcar. Isso permite que o preço se estabilize e haja certo equilíbrio entre aqueles que participam desse mercado, mesmo que existam muitas marcas de açúcar. Não há grande diferenciação entre elas. O produto oferecido possui homogeneidade, ou seja, é homogêneo, é único, é parecido, não tem diferença, tá? Se uma empresa de açúcar, por exemplo, tentar elevar individualmente o seu preço, ela perderá grande parte da procura. Isso porque o consumidor vai preferir comprar do concorrente, que oferece um produto semelhante por um preço melhor. Porém, se tentar abaixar muito o preço do produto em uma situação de concorrência perfeita, também pode ser prejudicado. Nessa estrutura de mercado, a margem de lucro não é muito elevada. Portanto, preços muito baixos podem não ser sustentáveis ao longo prazo. Ou seja, no caso do açúcar, aí, como eu disse, o produto é muito parecido. Você está acostumado a comprar um determinado açúcar. Se ele elevar 20, 25 centavos, você vai parar de comprar ele e vai comprar um outro açúcar que esteja mais barato. Você não vai comprar ele. Então, a concorrência é muito grande nesse setor e você não vai conseguir saber a diferença entre um açúcar e outro, não é perceptível, não é tão grande, não é algo que você consiga, está que nem um aparelho de celular de uma empresa para outra, né? Se o cara aumentou o valor de um produto 20, 30 centavos, você não vai fazer nem diferença entre um e outro. Tá? No açúcar já é diferente. Então, se a empresa de açúcar aumentar muito, como tem muito concorrente e muito consumidor, a pessoa simplesmente vai parar de comprar. Então, essa empresa ela não vai conseguir interferir no mercado. E como tem muita gente comprando em quantidade, um consumidor também não consegue fazer diferença no preço do produto. Tá? Que é o que a gente vai ver mais agora nos próximos tópicos, que é a parte da concorrência imperfeita. Né? A, concorrência, a concorrência imperfeita é exatamente o oposto do que se observa na perfeita. Nesse modelo, há certos desequilíbrios entre a oferta e a procura. Isso permite que uma das partes exerça domínio sobre o mercado e influencie o preço daquilo que está sendo comercializado. Ou aquele que está vendendo consegue colocar um preço ou ditar um preço, ou aquele que está comprando consegue ditar um preço. Aí ele coloca aqui o exemplo da OPEP, que é a Organização dos Produtores de Petróleo, tá? Que dita os preços e consegue direcionar o mercado. Tanto é que agora a Arábia Saudita, lá junto com a OPEP, decidiram aumentar o volume de petróleo, né, a produção de petróleo, abaixar o preço e o barril do petróleo despencou. Tá? Só que, dentro da concorrência imperfeita, existem
vários tipos de concorrência imperfeita. Uma delas é o monopólio. O que é o monopólio? Acontece quando uma única empresa oferece determinado produto ou serviço. Ao contrário da concorrência perfeita, aqui são muitos compradores e apenas um vendedor. A empresa que atua como monopólio tem o poder de determinar o preço de seus produtos da forma que for mais conveniente, pois só ela comercializa aquele bem. As patentes e os direitos autorais também são exemplos de monopólio. Nesse caso aqui, tá? Eu tenho uma empresa, só eu faço aquele determinado produto, então eu vou oferecer o meu produto ao preço que eu quiser. Se a pessoa não quiser comprar de mim, ela não tem de quem comprar, tá? Ou ela compra de mim ou não compra. Então, ela domina, essa empresa domina esse mercado. Isso acontece normalmente quando a pessoa tem a patente, né? O que é patente? Ela descobriu e inventou algo. Então, ela patenteou aquela descoberta. Então, durante aí, se não me engano, 20 anos, 15, 20 anos, só ela pode vender aquele determinado produto, tá? Ou direitos autorais, como de um livro ou de uma música, tá bom? Monopsônio. Monopsônio, palavra bonita, hein? Palavra bonita para colocar num filho. Já pensou na chamada? Monopsônio! Elaia, que beleza! Vai ficar muito feliz esse filho com esse nome diferente. Monopsônio. Funciona de maneira inversa ao monopólio. Aqui no caso é inúmeros vendedores ou inúmeros vendedores para um comprador. Tá? Inúmeros vendedores para um comprador. Nesse caso, é o comprador que exerce domínio sobre o preço. Os processos de licitação para uma empresa possa prestar serviço a algum órgão público são um exemplo dessa prática. Tá bom? Ou seja, de repente só uma empresa aí, uma construtora, só ela sabe fazer um determinado tipo de ponte. E aí eu vou ter várias empresas que precisam da ponte, né? Perdão, essa ainda é monopólio, né? Nesse exemplo aqui, é uma prefeitura que precisa construir uma ponte, tá? E o que ela vai fazer? Vai abrir uma licitação de concorrência pública. Aí várias pessoas, várias empresas vão mandar uma oferta para a prefeitura. A prefeitura vai ver qual é a melhor oferta e ela vai exercer esse domínio sobre o preço. Dependendo da quantidade, ela pode colocar até o preço, tá bom? Disso. Oligopólio. Esse tipo de concorrência entre empresas se assemelha ao monopólio. A diferença é que nesse regime o mercado é comandado por um grupo pequeno empresarial, tá? Um pequeno grupo empresarial, e não uma única organização. Juntas, essas marcas definem toda a mecânica de oferta de produtos e serviços. Os economistas dividem essa prática oligopolista em dois grupos, o puro e o diferenciado. O puro, os produtos são homogêneos, sem diferenciação. Nesse caso aqui, cabe o caso lá que a gente falou da OPEP, tá? Eles oferecem o petróleo, que é um produto homogêneo, né? É só ele, não tem diferenciação. E um grupo de pessoas, ou seja, de países ali, é quem domina esse preço do petróleo, que são os maiores produtores do mundo. Então, eles dominam o valor do petróleo, do barril do petróleo. E o diferenciado, produtos com diferenciação relevante. Aí eu já não tenho um produto parecido, tá? São vários produtos
E aí ele coloca aqui, né, também há os famosos conglomerados, que constituem-se de empresas de diferentes setores sob o comando de uma organização maior, que são as holding. E aí tem a Unilever, é um exemplo disso, né? A Unilever, ela é uma holding, é um grupo de empresas aí que tem, se não me engano, a Omo, tem um monte de pasta de dente, parte de alimento, eles têm aqui. Então, eles conseguem ainda, pela quantidade de produtos oferecidos, eles conseguem dominar o mercado. Tá? Oligopsônio. Assim como acontece como monopsônio, oligopsônio é uma prática inversa ao oligopólio. Trata-se de poucos compradores para vários vendedores. A determinação dos preços e da dinâmica do mercado fica nas mãos dos compradores. Exemplo, né? Há vários produtores de tabaco que fornecem essa matéria-prima para alguns fabricantes de cigarros. Tem um exemplo lá no Rio Grande do Sul, existem várias fazendas produtoras de tabaco, né? Só que hoje em dia são poucas as fábricas, se não me engano, é 1 ou 2 compradores de tabaco. Então, esse monte de produtor, de agricultor que produz tabaco, vai depender de quem? De um comprador, tá? Ou de poucas empresas que compram tabaco. Monopólio bilateral. Um monopólio bilateral é quando há um comprador e um vendedor e ambos exercem influência nos preços. A realização da compra dependerá do poder de negociação dessas partes. É o mais difícil de estar acontecendo, tá? Então são duas pessoas fortes, uma de cada lado. Tem uma prefeitura que está querendo fazer uma ponte, tá? E de repente só exista uma construtora que faça aquela ponte, aquele tipo de ponte. Então, só existe um comprador forte e um vendedor forte. E aí vai ser uma briga boa, né, dos dois lados. Bom, resumindo, né, aqui, identificar em qual dinâmica de concorrência entre empresas a sua está inserida é fundamental para evitar falhas estratégicas e propor melhorias ao modelo de negócio. Pesquisar e analisar os concorrentes pode ser muito útil para aqueles que querem expandir a visão sobre o negócio e desenvolver seus planos de marketing. Para isso é preciso identificar as empresas que comercializam produtos e serviços similares, né? Ver quem são os seus concorrentes, se aprofundar nele. Descobrir os pontos fortes e fracos da concorrência, né? Ver qual é o teu principal concorrente e ver quais são os pontos fracos e fortes, quais são as oportunidades e ameaças para o seu negócio e planejar ações estratégicas de posicionamento no mercado. Ver onde é que nós vamos estar trabalhando, né? Vamos ver onde é que vamos posicionar nossa empresa, em que mercado, em que nicho de mercado, se vamos trabalhar por preço, por nicho de mercado, por diferenciação, por tecnologia, né? Aí o Potter trabalha bem isso daqui, né? O Michael Potter nas estratégias de diferenciação, né? Para posicionamento de mercado. Tá? Então, conhecer o seu concorrente é muito importante, né? Não adianta eu somente. Isso não deve ser feito a hora que eu já entrei no mercado. Eu tenho que fazer esse levantamento antes de entrar no mercado. Antes de abrir uma empresa, eu tenho que conhecer meus concorrentes. Se eu for trabalhar numa empresa, eu tenho que conhecer meus concorrentes também, saber quem são os concorrentes da empresa, o que eles estão fazendo, qual é o posicionamento deles, qual é a área que de repente aí está criando uma brecha, né? Existe um concorrente forte, mas ele peca em determinados tipos de serviço, então eu posso estar trabalhando nesse
nessa determinada área, ali naquele pedacinho que ele está com problema, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Essa semana eu quero que vocês façam aí para a tarefa dessa semana, para entregar dia. Deixa eu ver que dia aqui. Até dia 29, tá? Eu vou querer que vocês me deem 2 exemplos de cada uma, com 2 exemplos de concorrência perfeita, tá? 2 exemplos de monopólio, 2 exemplos de monopsônio, 2 exemplos de oligopônio, 2 exemplos de oligopsônio. Eu só não quero, não precisa, tá? Do monopólio bilateral. Então, 2 exemplos de cada um desses aí, eu falei, tá? Pode fazer no caderno, pode estar fazendo no Word, onde vocês quiserem. Mas façam e coloquem. Eu vou estar escrevendo lá na tarefa o que eu quero também, o que vocês vão fazer. Beleza? Não vale os exemplos que eu dei ou que estão no texto, tá? Que eu vou colocar o texto aí de material para vocês também. Esses não valem, não vou aceitar, tá bom? Pessoal, até mais, até a próxima aula, até semana que vem.